todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade vai falar sobre cidadania italiana e sobre a vida na Itália. E nós estamos recebendo aqui hoje a doutora Aline Maurer, doutor Maurício de Souza e a doutora Carla Dalprá para falar sobre esse tema. É um prazer recebê-los aqui. Prazer é nosso. Prazer é nosso, obrigada. Então, né, a doutora Aline e a doutora Carla já são nossas clientes aqui, né, nossas frequentes assíduas, e que é sempre um prazer recebê-las aqui. Mas hoje estamos recebendo uma visita vindo diretamente da Itália, né, doutor Maurício. Gostaria que se apresentasse e falasse da sua trajetória, de como você foi parar na Itália, como a Itália foi parar na sua vida, como isso tudo se desenrolou. Com muito prazer, com muito prazer. Pois então, a minha trajetória na Itália foi uma paixão de longa data, não só pela influência que a gente sempre teve, sendo de descendência italiana e escutando em casa o dialeto, no meu caso o dialeto genovês, um pouquinho da região do norte também, mas foi sempre uma paixão muito grande e apesar de ter seguido uma carreira, digamos, profissional em um outro sentido que não previa a presença do território italiano, o destino me fez procurar um emprego, não digo um emprego, mas aceitar uma oferta, um convite de um amigo, e acabei indo trabalhar em 2008, entre 2007, 2008 e 2009, diretamente na Itália, foi o meu primeiro contato. E você nasceu aqui no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, sou natural de São Jerônimo, e o bisnono é do Barão do Triunfo, que era uma das colônias mistas, não como de vocês aqui, que era uma colônia exclusivamente italiana, mas tínhamos 4 famílias de italianos lá. E aí, então, em 2008, fostes para a Itália, Exato. através de um convite de um amigo. Que já trabalhava lá, e tive meu primeiro contato com o território e pude colocar em prática aquilo que eu já tinha escutado, aquilo que eu já tinha... Então, e a tua formação em Direito aconteceu no Brasil? Aconteceu no Brasil e depois eu fiz a conversão do título diretamente na Itália através da Universidade de Gênova. Então, o meu primeiro contato com o direito, até porque em casa, família de advogados, eu tive o primeiro contato, fiz a minha graduação no Brasil e acabei fazendo a conversão do título através da Universidade de Gênova. E eu tive que cursar algumas disciplinas, todas aquelas que eu não tive aqui no Brasil, principalmente aquelas ligadas em direito europeu, direito romano, algo um pouco mais clássico, que não fazia parte da nossa grade curricular. Porque essa questão da revalidação do diploma, né, de como se colocar profissionalmente Exato. Em um outro país, é uma dúvida que enfim, gera essa insegurança, essa dúvida em muitas pessoas, né? Exato. Então, tinha tua formação lá e lá tu precisou, quais foram as exigências? Tu precisava falar em italiano? Não necessariamente, mas assim, claro, o idioma, o domínio do idioma é algo fundamental, independente se a gente está falando de um contexto acadêmico, um contexto profissional, até mesmo um contexto de vivência, de experiência no território, porque é a principal ferramenta que te permite de ter acesso e explorar todas as potencialidades de um novo país, né? E esse teu contato com a língua, esse teu aprendizado aconteceu só lá? Aconteceu uma parte aqui, uma parte lá? Uma parte aqui, mas a parte aqui era dialeto, então na verdade não ajudou muito, para ser sincero. A minha experiência foi toda lá, não tenho uma formação na área linguística, digamos assim, italiana, aprendi completamente na prática. Tive o apoio da minha esposa, que é italiana também, e ela sim estuda, é especializada na matéria. Então tua esposa é italiana? Ela é italiana. Inclusive é uma dos profissionais que nos ajuda no escritório e se ocupa não só da parte administrativa, na gestão dos processos, mas também de toda a gestão das traduções, de intermediação, contato com os vários oficiais, principalmente os oficiais italianos. É sempre bom ter alguém assim do território que possa fazer esse primeiro contato. Ajuda bastante. Doutor Maurício, acho que de repente a gente poderia também abordar brevemente a questão da revalidação do diploma. Como que funciona, assim, claro, prazos, claro. Né, para quem tem interesse. É que a revalidação, ela assim, até um tema que depende, ela na verdade tu pode utilizar de 3 formas. Nós temos agora, até peço desculpas por não estar exatamente, mas existem 3 formas de fazer a revalidação. O que muda é a finalidade. Então existe a validação, a equipolência, se não me falha a memória, porque faz 5 anos que eu não venho no Brasil, eu falo um pouquinho em português. A revalidação, a equipolência e a equivalência. Que depende, porque uma te permite ter acesso de um ponto de vista profissional, ou seja, valida a tua profissão no território italiano. Uma outra tipologia te dá apenas a possibilidade de seguir a carreira acadêmica, ou seja, você vai fazer um mestrado, um doutorado, você precisa passar por um projeto de revalidação. E a terceira, que foi aquela que eu fiz, te permite fazer a conversão do título dentro de uma instituição.
Então, uma para fins acadêmicos, a outra para fins profissionais e a terceira te dá a possibilidade de sair com uma nova graduação. Então, você teria, digamos assim, uma graduação estrangeira, no meu caso brasileira, e também uma graduação local italiana. Isso vale para o direito, vale para todas as áreas. Todas as áreas. Só que assim, a forma com que se dá esse procedimento administrativo depende desses 3 tipos de conversão, podemos dizer assim, que a gente tem. Aquela que revalida o título, ela é feita dentro de uma instituição de ensino. A profissional normalmente é feita dentro de alguma ordem, ou seja, enfermeiros, médicos, engenheiros, assim por diante. E a terceira acadêmica, normalmente ela se dá apenas por uma equivalência através do ministério. Então, o ministério que já tem, com a ajuda, inclusive, dos consulados no exterior, que já tem uma lista de profissões que nos permitem fazer essa equivalência. Agora, talvez eu não tenha bem certeza se é equivalência ou equivalência, eu me confundo sempre, mas permite já ter acesso, ou melhor ainda, se candidatar diretamente a uma profissão utilizando o título brasileiro. E aí, se eu não estou enganado, teria que passar pelo MIUR, que é o Ministério de Ensino Italiano. Isso é um processo que só é possível quando se está na Itália, ou pode se adiantar algo aqui no Brasil? Isso pode ser feito no Brasil, sim. Quase todas elas. Agora, claro, o fato de, principalmente na equivalência do título, onde vai ser feito através de uma universidade, eles precisam analisar a grade curricular no Brasil, os diplomas, o conteúdo de cada disciplina, para realmente saber se eles conseguem fazer equivalência, né, equiparação, e liquidar aquelas matérias, aquelas disciplinas através da faculdade. Então, assim, é algo muito importante, que se faz muito importante a presença da pessoa ou de um profissional delegado que possa estar acompanhando e que tem experiência nisso, né? Então, é possível fazer daqui, mas é melhor fazer estando lá. Com certeza. E é um processo muito demorado? Depende da instituição, cada universidade tem o seu cronograma, e a Itália ela é burocrática no sentido que não existe uma uniformidade de procedimento, então cada faculdade vai acabar determinando e limitando a forma com que vai se dar essa verificação. Mas seria assim, varia de meses, anos? Eu acredito, assim, no meu caso foram 4 meses, tá? 4 meses. Minha esposa também fez a dela, e foi em torno de 6 a 7 meses, só que ela fez com finalidade acadêmica, até porque também ela já tinha graduação na Itália, e levou 6 meses, assim. Só que uma coisa muito importante que ela conseguiu, enquanto fazia a validação do diploma, já dar início ao mestrado. Então, assim, são várias soluções que, dependendo de cada caso, se senta, se conversa. Tem vários caminhos que podem ser seguidos. Muito interessante. Então, né, doutora, é a prova de que realmente é possível, porque se tem muito não, eu tenho minha formação, mas eu vou para a Europa, vou para a Itália, eu tenho que trabalhar em outra área, aquém do que eu me formei. Né? São coisas interessantes, porque hoje que as cidadanias que a gente encaminha, né, o Dr. Maurício, que trabalha conosco lá na Itália, a grande maioria dos nossos clientes, eles estão fazendo preocupados com a geração dos filhos, né? Os filhos poderem ter essa possibilidade de futuramente morar na Itália. Então, é uma coisa que hoje a gente vê o quê? Que daqui a pouco esses filhos vão crescer, vão estudar aqui ou vão estudar já lá, mas os que estudam aqui têm essa possibilidade? Sim, a gente, né? Então, são mais assuntos e mais possibilidades que a cidadania italiana te abre, né? E essa revalidação seria só para cidadãos italianos ou para qualquer... Não, ela serve para cidadão estrangeiro também. Estrangeiro também. Mas a questão é exatamente a pergunta da Aline. Qual a finalidade, ou seja, qual o objetivo da obtenção da cidadania ou não da revalidação, da equivalência, aquilo que for. No sentido que se o objetivo de uma família é fazer um planejamento migratório para fins de trabalho, para fins de estudo, então depende muito de qual é o objetivo da pessoa realmente. A cidadania ou não pode ser uma ótima ferramenta, assim como o idioma pode ser uma ótima ferramenta ou não. Mas é fundamental estudar o objetivo e o motivo pelo qual a pessoa está buscando essa iniciativa. E principalmente no que diz respeito à parte profissional, ter a cidadania ou ter o domínio do idioma italiano são instrumentos que te permitem, te dão um acesso a um número maior de possibilidades. Então, por exemplo, se eu tenho uma profissão, pode ser uma engenharia ou outras áreas, até mesmo na área de enfermagem, toda a área de saúde, ela é muito, muito procurada hoje na Itália porque falta mão de obra. São grupos que, por exemplo, se você tem a cidadania e tem domínio do italiano, com certeza em uma eventual
busca de vaga, você vai ter uma graduação maior e um interesse muito maior do empregador. Então faz com que o teu projeto migratório, pensando numa finalidade profissional, de dar vazão à própria profissão, à experiência que a pessoa já tem, o currículo que ela já amadureceu no Brasil, ela consiga atuar lá da mesma forma com uma maior vantagem, porque realmente dispõe da cidadania, do idioma, talvez o conhecimento, é muito importante o planejamento. E isso abre vantagens e não só vantagens de melhor qualidade de trabalho, que em muitos casos a gente sabe que existe, mas também ter acesso a um território que traz uma qualidade de vida, não só para o interessado, mas para toda a família, um pouco diferente. Como nós estávamos conversando antes nos bastidores, eu acho que nós, principalmente como pais, né, quem tem filho, claro, nós temos o dever de proporcionar essa oportunidade aos nossos filhos, né? Não é, eu acho que, enfim, tem tantas outras coisas, né, uma outra língua, né, uma boa escola, mas quem tem a possibilidade, né, de ter a cidadania tem que agilizar esse processo, porque ele abre, né. E o mundo está muito globalizado, exato, né, então hoje a gente vê que dentro do nosso escritório mesmo, jovens, enfim, assim como eles estão aqui, eles têm uma oportunidade de ir para o exterior, ou a trabalho, ou a estudo, ensino, uma pós-graduação, e isso cada vez mais, né? Essa procura só aumenta. Então, como tu disse, tu ter essa cidadania já, ela te abre essas portas, ela te facilita o caminho, né? E tem um contexto cultural também, falando sempre da questão dos filhos, quando a gente fala de cidadania ou de implementar um estudo relacionado à Itália, como é o nosso caso, que a gente tem um pouco mais de experiência, o investimento que um pai ou uma mãe está fazendo nesse sentido, ele acaba sendo irrisório diante das vantagens que você tem fazendo o planejamento como cidadão europeu, que é o caso, ou como cidadão estrangeiro. Então, assim, por exemplo, o cidadão europeu hoje pode utilizar, pensando no adolescente que está terminando o ensino médio, pode utilizar das notas do Enem para ter acesso a algumas faculdades na Europa. Então, sim, a cidadania italiana, por exemplo, uma outra cidadania, te dá acesso a uma série de outros países, não necessariamente a Itália. Então, é muito, muito importante. Por exemplo, para todos aqueles que talvez buscam uma graduação, um mestrado, um doutorado, só para vocês terem uma ideia, assim, no meu caso, quando eu fiz o mestrado, eu sou formado em Direito Internacional pela Universidade de Lisboa, eu paguei, eles chamam de propina, o nome é um pouco estranho, mas chamam de propina, que é o valor anual do custo da mensalidade. E para o aluno europeu, na verdade, o custo era 1.500 euros, enquanto um aluno estrangeiro deveria pagar 3.500. Isso é a realidade da Universidade de Lisboa. Por exemplo, Coimbra, na época também tinha sido aprovado lá, um aluno estrangeiro, seja ele brasileiro, chinês, assim, que são os mercados que a faculdade tem muito, investe muito em marketing, porque são públicos bons, custava 8.000 euros o mestrado, enquanto para um aluno europeu custava 3.000 euros. Então, a diferença de valores é gritante, e, inclusive não só para o ensino médio, mas para o ensino superior também, uma faculdade, uma graduação, um mestrado. Né? E um exemplo muito prático, né, de custos, que tendo a cidadania já acaba que esse custo ele não deixa de existir, é a questão do visto americano, né? Também. Então, já tendo a cidadania italiana, já fica isento do visto. Hoje o visto americano, o visto mexicano, que agora para ir para o México, brasileiros precisam de visto. Novidade, é uma alteração final do ano passado, recente. E aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem consulado mexicano. Então quem quer ir para Cancún, para o México, tem que ir a São Paulo fazer. Então as agências de turismo aqui da cidade, pelo que eu sei, até inclusive estão orientando as pessoas, em vez de ir a São Paulo investir no visto mexicano, fazer o visto americano em Porto Alegre, porque ele te abre a possibilidade de tu ir para o México sem precisar fazer o visto mexicano. Mas quem tem cidadania italiana não precisa de nada disso. A cidadania italiana te dá a possibilidade de ir para o México sem visto. Eu acabei de renovar o meu visto americano e o visto do meu marido, e só a renovação, sem entrevista, sem nada, foi R$ 2.600. Então, né, se eu tivesse o visto americano, né, a cidadania italiana, esse custo da renovação. O próximo visto não vai precisar renovar, já vai estar com a cidadania concluída. E tem outros aspectos também, que são aqueles fiscais, né? Dependendo por exemplo, se a pessoa tem um projeto de empresa ou até mesmo uma aposentadoria, gostaria de usufruir do território italiano e não só de outros países europeus, o fato de ter uma cidadania te dá acesso a um cenário fiscal diferente daquele brasileiro, que em alguns casos pode parecer estranho, ele é mais vantajoso que o brasileiro, inclusive. Então, assim,
tem muitos benefícios. Existem sempre. E né, o doutor falou que fosse para a Itália em 2008 sem muito planejamento, né? E foi uma coisa... E olhando a tua trajetória, né? Qual o conselho que daria Planejamento. Você já falou a palavra-chave. Planejamento sempre. Planejar, mas planejar visando um objetivo muito claro. Claro que muitas vezes, para quem está iniciando nesse mundo, buscando documento, ou tem alguma notícia que indica do bisavô, da bisavó que é italiano, tu muitas vezes não tem claro quais são a ideia, o que você pode construir em um país, até porque muitas vezes é um cenário novo, a gente tem dificuldade de se imaginar em um cenário novo. Mas você tem, aqui talvez... não querendo fazer propaganda, até porque seria estranho eu falar nisso, mas ter o suporte de um profissional, aqui tem vários profissionais que podem estar te ajudando nessa área, pensar e te dar acesso e te fazer entender o que você realmente pode fazer é fundamental, ou seja, para além da cidadania, do idioma, mas assim, alguém que te dê ou alguém que já está no território, alguém que já frequenta, conversar, ler artigos sobre o assunto, porque é exatamente aquilo que vai te colocar e vai fazer você pensar em qual é o seu objetivo, onde você quer estar daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5. No momento que você estabelece essas suas metas, você consegue planejar. Então, assim, e o planejamento é fundamental. E eu, no meu caso, quando eu fui reconhecer minha cidadania, eu fui a trabalho para a Itália, mas eu estava com a documentação pronta na época, se falava pouquíssimo. A via judicial que a gente hoje apresenta e traz como novidade, que não é uma novidade dentro do direito italiano, mas acabou, até pelos benefícios, assim, pela segurança jurídica que a gente tem, ela acabou substituindo, e muitas vezes, a via administrativa, que é aquela que a gente conhece, onde a pessoa vai até a Itália e reconhece. Eu, na época, sem nenhum tipo de preparação, eu tive um problema, eu contratei um assessor italiano na época, eu tive problema na minha cidadania e, por sorte, por trabalhar na Itália, conhecer um pouco de idioma e ter alguns amigos na cidade, eu acabei sendo acompanhado, me ajudaram a obter a cidadania italiana em 2008, mas não foi fácil também. Eu, em primeira pessoa, senti na pele a dificuldade que é a gente estar sem esse planejamento e sem ter uma assistência que seja profissionalmente válida, porque... A busca de profissionais sérios nessa área ela é muito importante, né? Porque é um processo, é um sonho, né? Que a pessoa está depositando no profissional um investimento que não é baixo, claro. E pode ser uma situação frustrante, né? Então, é muito importante. Em alguns casos é frustrante, ou porque não deu certo a ida, ou porque às vezes, infelizmente, o nosso consulado tem uma estrutura, prefiro dizer, rígida, porque a gente sabe que a realidade é um pouquinho diferente, mas assim, que dificulta muito o trabalho, mas não o trabalho, mas o acesso do próprio cidadão, que é um direito que a gente tem desde o nosso nascimento. Esse é um ponto muito importante. Todos aqueles que são descendentes de italianos são italianos desde sempre. Qualquer tipo, qualquer opção de reconhecimento, até o verbo reconhecimento é errado, mas qualquer opção de verificação do status da cidadania italiana é algo que a gente faz apenas para atualizar o Estado italiano de que essa família existe e que tem direito. Mas assim, o direito ele percorre a família desde o nascimento. Isso é algo muito importante. E o Estado italiano nos reconhece como italianos desde o nascimento. Maurício, aproveitando essa tua colocação, a gente... Existe aqui no Brasil, né, como é que dizer, as pessoas aqui no Brasil costumam imaginar que para ir para a Itália, encaminhar essa cidadania via administrativa, eles chegando lá, eles não têm acesso ao mercado de trabalho, porque eles não são italianos. Não, essa regra mudou, não é mais assim. E eu acho que seria interessante, né, Aline, abordar, porque é uma novidade, né? Claro. Tem muitos jovens que querem ir para a Itália e ficam sempre com aquela dúvida, mas eu vou ficar lá 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses sem poder trabalhar, sem poder, porque eu sou estrangeiro? Não, tu poderia abordar um pouco dessa alteração para porque antigamente realmente existia essa limitação, ou seja, você na duração do seu processo de verificação do status não podia trabalhar. Essa foi uma alteração, se não me falha a memória, de 2018 também, que permitiu até, porque esses princípios que eu falei, que nós somos italianos desde o nascimento e a gente está lá, o objetivo de estar na Itália ou fazer um processo judicial é apenas de dar notícias ao Estado italiano que nós ainda temos posse desse direito. E isso faz com que nós tenhamos o acesso a todas as ferramentas, e não só, mas a todos os direitos que um cidadão nascido na Itália também tem. Ou seja, acesso ao trabalho, à saúde, à segurança, e o trabalho é fundamental. Ou seja, muitas vezes o investimento sendo alto, e a administrativa hoje é entre as 3 opções, porque existem apenas 3 opções do ponto de vista legal para a gente estar fazendo essa verificação do status.
Existem 3, a administrativa ela é a mais cara entre todas, então o fato de poder... A administrativa é que a pessoa vai até a Itália. Vai até a Itália e permanece, muito importante, faço um outro parênteses, e que permaneça no território italiano. E que agora, então, pode trabalhar nesse período. E, exato, nesse período pode estar fazendo algumas atividades que... há um tempo atrás, me corrija se estiver errada, era mais rápido esse processo na Itália, né? Era, sei lá, o pessoal falava assim, 10, 15, porque mês, na verdade, até um tempo atrás, como o Dr. Maurício colocou, a cidadania via judicial não era usual no Brasil. Então, aqui no Brasil, nós tínhamos 2 cidadanias administrativas, que era ou pelo consulado, com filas de 10 anos, né, que muitas famílias que a gente conhece tiveram esses 10 anos de fila, ou ir para a Itália fazer via administrativa lá. E ela era mais rápida, porque entre tu ficar 10 anos aqui ou a menos demorada. Claro que agora com a judicial, que é a terceira possibilidade. Hoje nós temos 3 possibilidades desse reconhecimento. Exato, esse é um ponto importante. São 3 possibilidades. Nós temos o procedimento administrativo através da rede consular, que em teoria todos os procedimentos administrativos italianos eles são distribuídos do ponto de vista de competência segundo a residência do autor do pedido. Ou seja, nós que residimos no exterior é o consulado italiano mais próximo e aquele competente de acordo com a nossa residência. O que acontecia? Uma forma de estar atraindo a competência desse procedimento administrativo feito na rede consular para a Itália é fazendo a transferência da residência para o território italiano, que é a conhecida cidadania administrativa. Ou seja, eu vou para a Itália, acabo fixando a minha residência italiana em um comune italiano e, de consequência, estou atraindo a competência do mesmo processo que era feito aqui no consulado, passa a ser feito em um comune de residência no território. A grande vantagem qual era? Que é um procedimento disciplinado, enquanto a disciplina do consulado prevê um período máximo de 2 anos, e aqui cuidado, máximo de 2 anos, na Itália esse período ele é de 90 dias. Então, assim, 90 dias, ok, é um prazo muito menor, interessante, só que tem que ter muito cuidado. Eu sou da ideia, e até porque um pouquinho do direito eu tenho profissionais que não compartilham essa mesma ideia, eu entendo que cidadanias de 10, 12, 13 dias, do meu ponto de vista, não são corretas. Não vou dizer que é legal, mas não são corretas. Por quê? Porque um dos requisitos da residência, um dos requisitos da cidadania administrativa feita diretamente na Itália é a dimora abituale, ou seja, a residência habitual. Você tem que fazer com que realmente aquela cidade passe a ser o centro dos seus interesses, e não só, por exemplo, de um único requerente, mas de toda a família. Então é um conceito assim, que não tem uma definição dentro do direito italiano. Na jurisprudência tem algumas decisões diversas, não digo distintas, mas diversas, e que faz com que possa trazer um determinado risco, tá? Então, assim, e outro ponto importante, que administrativo normalmente são procedimentos para uma única pessoa. É muito difícil que tu consiga migrar com toda a tua família, fixar a residência. Então quem vai para a Itália para fazer, né, para reconhecer a cidadania, reconhece só da pessoa, não é de toda a família. Não é uma limitação processual, mas é muito difícil que você consiga 7, 8 pessoas, como por exemplo acontece no judicial, de você falar com primos, parentes, ou seja, todos aqueles descendentes do mesmo italiano que deu origem à família, e fazer um único grupo, e com isso dividir todas as despesas, porque essa é a grande vantagem da via judicial. Hoje ela tem um custo-benefício muito... Tá, então, é a via administrativa, onde a pessoa fixa a residência temporariamente, ou enfim, se depois pode permanecer na Itália. Exato. E a via judicial, como que ela funciona? A judicial, ela nasceu em um primeiro momento, porque a judicial a gente trata 3 matérias, tá? Eu vou fazer um resumo que eu acho importante, assim. As opções que a gente tem é um procedimento administrativo na via consular, que a gente já sabe como funciona, um procedimento administrativo na Itália, que é isso que a gente acaba levando a nossa transferência, a nossa residência para o território italiano, e a terceira via é a judicial. O que é o processo judicial? O processo judicial ele tem 3 grandes matérias, como a gente chama no direito, ou seja, 3 grandes pedidos ou discussões que a gente pode levantar. A primeira delas é a clássica, é a via materna, ou seja, uma questão constitucional que não permitia que as mulheres, principalmente aquelas que tiveram filhos antes de 48 e pelo fato de serem casadas com um estrangeiro, que esse é um ponto, assim, uma questão mais técnica, não podiam transmitir, segundo a legislação local italiana, não podia transmitir a cidadania italiana. Isso foi corrigido ao longo do tempo, com 2 sentenças, 2007 e 2009, da Suprema Corte Italiana, e passou a dar esse direito às mulheres, até por uma correção histórica. Isso fez com que a gente tivesse a primeira disciplina, a primeira discussão material, ou seja, os processos por via materna. Em um segundo momento,
a gente começou a falar da via paterna. O que é a via paterna? A aplicação direta da lei. Todos aqueles que têm uma descendência italiana e que não são via materna. Então a gente chama, de modo assim prático, de via paterna. A via paterna ela pode ocorrer contra as filas consulares, ou seja, a gente faz uma fundamentação e demonstra para o juiz que a rede consular de determinada região não consegue concluir o procedimento em até 2 anos. Existe uma série de outras violações em que, infelizmente, o consulado acaba ocorrendo, ele acaba não respeitando a normativa italiana, e faz com que um advogado possa representar a família solicitando, visto a morosidade do consulado e a não observância das leis, das regras administrativas, permitem que a família faça a solicitação da cidadania diretamente através de um tribunal italiano, um juiz italiano. E essa a gente fala da ação contra as filas. A terceira seria uma aplicação direta de um princípio constitucional que diz que a cidadania italiana, por ser um direito personalíssimo, ele tem uma tutela ampla dentro da própria Constituição e permite, aqui não é pacífica essa questão, mas permite que uma família vá diretamente a um juiz e solicite a verificação do próprio status, sem que tenha aderido a uma via administrativa. Ou seja, eu fui ao consulado, não obtive resposta, venho em um juízo, né, demandar perante um juiz italiano porque eu não consigo resolver em vias administrativas. O fato de ser um direito personalíssimo e ter uma tutela extra, uma tutela mais ampla dentro da Constituição italiana, permite que você possa ter acesso diretamente a um juiz sem ter falado com o consulado, sem ter falado ou mesmo com o comune italiano. Então, assim, essas são as 3 dinâmicas dentro da ação judicial que faz parte das 3 opções, ou seja, a via consular, a via administrativa e a via consular. E a via judicial. E vocês conseguem analisar o perfil de cada família, de cada requerente, para também definir a melhor via de que, enfim... Sempre na primeira reunião a gente conversa com a família, expõe as 3 possibilidades, caso eles não tenham conhecimento, porque a gente tem famílias que já chegam com uma ideia formada, né, já sabendo, já estudaram, já pesquisaram, e tem famílias que estão começando do zero, que não sabem nem quais são as modalidades. Então, numa primeira reunião, a gente conversa, explica as 3 possibilidades e vai definindo com a família o que é melhor. Assim como tem famílias que a gente tem as duas situações dentro da mesma família. Não, um grupo quer fazer via judicial porque não quer ir para a Itália, quer ficar aqui, quer a cidadania, exato. A gente monta o grupo, mas um integrante daquela família quer ir para a Itália finalizar lá porque tem pressa, ou porque quer estudar, ou porque quer trabalhar por alguma possibilidade de emprego, e aquela pessoa, então, a gente encaminha para a Itália para finalizar lá. Então... E quem está numa fase bem inicial, desde a busca dos documentos, vocês auxiliam também nessa parte da busca dos documentos, sim. Tanto aqui como na Itália Tanto também. Aqui como na Itália. Sim, a parte documental do Brasil a gente se encarrega ali no escritório e a documentação italiana a gente passa para o Dr. Maurício. Que faz lá. Não tem documento inexistente, né? Tem documento mal procurado, né? Acontece, às vezes, de existir documentos inexistentes, mas aí a gente vê o que é possível para daqui a pouco suprir esse documento por meio de um processo judicial, um processo legal, junto às provas que sim, essa pessoa existiu. Então aí se faz o suprimento deste documento para poder deixar o processo apto até o reconhecimento da cidadania. Aqui na região a gente tem documentos inexistentes em função de cartórios que incendiaram. A gente tem 2 cartórios que incendiaram, Pinto Bandeira e Garibaldi. Garibaldi. Então, existem esses documentos seriam inexistentes, mas a gente tem uma solução. Tem solução. Então, quem está nos assistindo, que tem essa vontade, esse desejo, esse sonho, como faz para encontrar vocês e enfim, como Então, nós temos o escritório aqui em Farroupilha, no Shopping Omar Valentini, no 2º andar, sala 210, né? Temos as redes sociais também, temos o Instagram e o Facebook do escritório, que é Maurílio Dalprá, Advogados Associados, e só entrar em contato. Agradeço, então, a presença de vocês e convido, né, sempre que tiver novidades, sempre que retornares ao Brasil. Com muito prazer. As portas sempre estarão abertas. Muito obrigada e obrigada a todos.